Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos continuar, nosso CRUD com coleções, da ordem de serviço, e vamos fazer daí a parte da interface do usuário, a listagem básica e a edição básica da ordem de serviço. Bem, como nós já fizemos aqui nas outras manutenções, nós podemos reaproveitar, a parte da interface que nós vamos precisar. Na aula anterior a gente fez, o controlador, os conversores e os DAOs necessários, tá? E agora eu vou criar aqui um diretório, então, ordem de serviço dentro do privado. Olha só. E dentro dele a gente pode fazer a cópia, por exemplo, aqui do estado ou da cidade, né? Pode ser da cidade. E eu vou colar aqui. Daí com um Ctrl H eu vou substituir só o nome do controlador. Eu vou pegar tudo que fala de cidade e eu vou falar de ordem de serviço, tá? Ele tem 10 correspondências e substituo tudo, tá? Que daí, então, a nossa listagem aqui, e ela já vai estar apontando daí, para manutenção de ordem de serviço, tá? E agora a gente vai fazer alguns ajustes, obviamente, né? Então, a princípio, a gente não acho que eu vou copiar outro. Este este CRUD aqui de cidade, né, não tem a parte da. Vou copiar o do estado que já tem a parte de filtro, ordenação e paginação, tá? Então aqui eu vou procurar, substituir o que é estado, substituir por ordem de serviço, né? Então aqui a gente já tem mais componentes, tá? Então aqui manutenção de ordem de serviço, né? Daí temos aqui o botão novo nas ordens, tá? Uns filtros, aqui os máximos de objetos, tá? E agora aqui as listagens, tá? Então o que nós iremos listar, tá? Eu quero colocar então o ID, tá? E eu posso colocar também a pessoa física. E daí da pessoa física eu vou pegar pessoa física e o nome, tá? O usuário. E daí eu vou pegar aqui o usuário e o nome do usuário, tá? E eu vou pegar também, eu quero saber a data de abertura da ordem de serviço que eu quero exibir aqui também, tá? No meu data table que faz as listagens. Então aqui eu vou colocar, a data de abertura da ordem, tá? Aqui o atributo, eu vou pegar o atributo então data abertura e daí a gente vai usar, aquele conversor, né? Então vou usar o que nós criamos de datas, f:converter, tá? E daí vou colocar, o ID do conversor, que é converter calendar. Deixa eu ver só se a gente colocou o nome no converter calendar lá também. Aqui eu nem coloquei, tem que colocar @facesconverter, tá? E daí no valor, opa, eu vou colocar aqui converter calendar, tá? Tá bem, agora está certinho o nosso conversor. E daí também quero colocar a data de fechamento, né? A gente pode estar exibindo na tela também a data de fechamento. Eu vou colocar aqui então, em vez de data abertura, data fechamento. Tá? Além disso, eu poderia colocar também a descrição do equipamento, tá? Objeto.equipamento.descrição e também o número de série dele. Número de série. E aqui coloco o atributo número série.
Tá? E daí a gente tem todo para baixo aqui o diálogo de edição, tá? Aqui o seguinte, ó, como o nosso formulário ele vai ser muito complexo, então eu vou tentar quebrar em um outro arquivo. Aqui eu vou criar um arquivo chamado formulário. Tá? Então esse arquivo chamado formulário, então tudo isso que é esse diálogo de edição aqui, na verdade, eu vou pegar e mover, tá, para aquele formulário. Deixa eu só selecionar aqui a namespace do... Espera aí. P2.grow. Vou adicionar namespace do PrimeFace, tá? Então aqui a gente vai deixar, tá? Eu vou formatar. E daqui no lugar dele eu vou usar aqui um y::include com o source apontando, né, para o arquivo formulário.xhtml, né, que daí ele vai incluir tudo que está ali, daí a gente vai conseguir separar, né, a listagem, né, do formulário, vai ficar um pouco mais fácil para a gente fazer. Bem, a primeira diferença, né, então, que nós vamos fazer, né, então a ordem de serviços vai ter alguns dados aqui principais nela mesmo, tá? E daí, por exemplo, a lista de itens vai ficar em uma outra aba. Então aqui, toda essa div que está alinhada pelo centro, tá? Eu vou colocar aqui um um tab view do PrimeFace, tá? Então aqui vai criar umas abinhas. Tá? Eu vou chamar o ID dele de tab. Tá? E daí dentro dele eu vou criar um tab, tá? E daí eu vou colocar no título, então, dados principais, tá? Que seriam os dados principais do formulário. Daí essa div alinhada pelo centro aqui, essa aqui sim, eu vou mover aqui para dentro dessa div com os dados principais. Tá? E daí a gente vai ter que colocar um a um, né, os dados do... Puxa vida, o que ele fez aqui? Tá, então tem... vou fazer o seguinte, ó. Aí. Bem, então agora nós temos que... Vamos ver o que nós temos, né? Nós temos, então, primeiro o ID da ordem de serviço, tá? Que é esse que nós temos também. Depois vamos ter, então, a data de abertura. Eu vou colocar um P2.1 output label com o valor data de abertura. Tá? E daí eu vou colocar aqui que ele é para o campo for txt data abertura. Tá? E daí eu vou usar um componente P2.1 calendar. Tá? Esse calendar, no caso, aqui eu vou colocar o ID, né, que ele está se referindo, txt data abertura. Tá? O valor dele vai apontar então lá para, né, o controle da ordem de serviço, para o objeto e para a data de abertura. Tá? E eu vou colocar também, tá, uma opção aqui, ó, de mask como true, tá, que dele mostra uma máscara para a gente digitar. O padrão dessa máscara vai ser dia, mês, ano, certo? Navigator igual a true, e também vou colocar aqui o size dele como 10, né? Daí ele vai ocupar um tamanho 10 na tela. E daí eu tenho que colocar um conversor, né, para converter essa data. Então f2.converter, e daí no conversor ID eu vou chamar de converter calendar. Tá? Tá, e a mesma coisa eu vou fazer aqui para a data de fechamento, tá? Data de fechamento. Data fechamento. E daí aqui vai ser o txt data fechamento. Tá? Então dele vai usar igual, tá? Após a data de fechamento também eu vou colocar, né, o valor total, tá? Então é o seguinte, ó, eu vou pegar então um P2.1 output label, tá? Com o valor
eu vou escrever então aqui valor total, tá? For txt valor total. Tá? E daí eu vou usar aqui um um input number, tá? Com id txt valor total. Tá? O valor eu aponto lá para o controle da ordem de serviço, para o txt, para o campo o valor, para o objeto e para o campo valor total. Tá? E daí eu vou colocar aqui thousand separator, tá? Separador milhares eu não quero usar nenhum, tá? O decimal separator vai ser o ponto, tá? E casas decimais que eu vou aceitar nesse campo aqui, eu vou aceitar duas casas decimais, tá? O size vai ser 10, tá? E eu vou deixar ele... não vou deixar ele somente leitura. Depois eu vou deixar ele somente leitura quando a gente fizer alguns cálculos para atualizar os valores, tá? E daí eu vou pegar aqui então também, tá? Vou apagar esses campos txt nome, txt-uf, tá? E aqui eu vou pegar, né, deixa esse cara para cá. Vou pegar e copiar o valor total, tá? Nós temos que ter também, né, os campos, né, do valor de serviços e valor dos produtos. Tá? Então vamos ter ali. Então valor de serviços, txt valor serviços, tá? É valor total serviços. Né? E daí no valor aqui eu vou colocar objeto valor total de... Vamos ver aqui, o campo é valor dos serviços. Tá? Fechamos aqui. Né? Valor de serviços, vamos colocar um para o valor dos produtos. Valor total produtos e valor produtos. Bueno, agora olha só, vamos tentar formatar isso aqui. Tá. Bem, agora olha só, eu tenho que colocar também, né, o status, né, da ordem de serviço. Tá? Então a ordem de serviço ele tem lá um campinho status. Tá? Aqui, ó, olha só, status, que é um enum. Tá? Então eu tenho que colocar ali num select, tá? Esse enum. Então aqui eu vou colocar, né, então após o total dos produtos, tá? Vou colocar um output label com o valor chamado status, tá? E eu vou dizer que ele vai ser para o select status, tá? E daqui eu vou usar então um p2.select one menu, tá? Com o valor apontando para o controle da ordem controle da ordem de serviço, para o objeto e para o atributo status. Tá? E o ID desse select one menu vai ser então select status. E agora a gente tem que popular ele. Bem, para popular ele, eu vou colocar então todos os itens que estão ali, tá? Então eu vou colocar um f2.select item, tá? O item value é o valor que aparece para o usuário, aliás, é o valor mesmo que vai para o banco de dados. Vou colocar aqui a aberta, tá? E o item label deu o que aparece para o usuário, vai ser a mesma coisa também, aberta. Tá? Então a gente vai ter aqui um para aberta, um para fechada. Ela está aberta, fechada, cancelada, cancelada.
executando. Tá? E a última aqui para retirar. Bueno, beleza, então o status já foi, tá? Daí também temos a forma de pagamento, que é uma string também. Tá? Então a forma dá para nós até copiar isso aqui para não ter que escrever tudo de novo. Aqui vamos colocar então a forma de pagamento. Select forma pagamento. Tá? E de a forma de pagamento eu vou colocar aqui então à vista. E a prazo. A prazo. Tá? E está feito mais um item que a gente tem. E vamos continuar para os outros atributos. Tá? Temos também o atributo quantidade de parcelas. Né? Vamos lá então. Quantidade de parcelas. Então, vamos colocar no P2.1 output label, valor, quantidade de parcelas, para o campo txt quanti parcelas, tá? E agora eu vou colocar um P2.1 input number, tá? Com id txt quanti parcelas e o valor apontando lá para o controle da ordem de serviço, daí para o objeto e para a quantidade de parcelas, tá? Vamos quebrar aqui para não exceder os limites. Aqui nós temos também definir, né, alguns valores, tá, para que ele só aceite inteiros, né? Vou colocar então 1000 separator como espaço vazio, que é o separador dos milhares, tá? O decimal separator também com uma string vazia. E eu vou dizer que eu vou aceitar decimal places, né? Nenhuma casa decimal. Tá? E eu vou colocar aqui o size como 5, né? Para não permitir muita parcela também, só 5 dígitos. Tá? E agora faltaria então a gente selecionar também, já selecionamos aqui então a data de abertura, fechamento, a descrição do problema, resolução, que a gente vai colocar em uma outra aba. O valor dos produtos temos, serviços temos, o valor total também temos, o status temos, forma de pagamento temos e a quantidade de parcelas temos. Nós temos agora que selecionar o usuário, a pessoa física e o equipamento. Tá? Então vamos colocar aqui primeiro um P2.1 output label com o valor usuário e vou associar ele com o select usuário. Tá? E agora vamos fazer o select em si. Vou colocar select usuário aqui com maiúsculo, para diferencial. Pá. E agora eu vou usar então P2.1 select one menu. Tá? Esse select one menu, então, ele vai ter o valor dele apontando daí para o controle da ordem de serviço, para o atributo, para o objeto, que é uma ordem de serviço, e para o atributo usuário. Tá? O ID dele vai ser select usuário. Tá? E eu vou dizer que ele pode filtrar, né, selecionar os usuários nesse filtro. E o filter mate mode eu vou colocar aqui starts with. Né? Então, quando começar com o que o usuário digitar, ele vai buscar ali. Tá? Aqui dentro, daí a primeira coisa que a gente vai colocar, então, eu vou colocar um select item, tá? Que não vai ser selecionável, tá? Que eu vou escrever nesse item label
selecione um registro, tá? Que isso aqui é a mesma coisa que está lá nos nossos conversores, que é, por exemplo, de qualquer um deles se for igual a isso aqui, né? Selecione o serviço, o registro é porque não tem ninguém selecionado, tá? Eu tenho que colocar também o conversor, então F2.converter, e aqui eu tenho que colocar o binding dele, né? Que seria então apontando para aquele conversor lá, converter, no caso aqui, usuário. Tá? E daí vamos popular a lista de usuários, né? Então vou usar aqui um F2.1 select itens. Nesse select itens eu tenho o valor dele que eu aponto para então o controle da ordem de serviço, tá? Para o DAO de usuário e para o método lista todos. Tá? O nome de o nome de variável eu vou colocar usu, tá? E daí no item label que eu vou exibir para o usuário. Eu vou escrever aqui então usu.nome. Tá? E daí eu vou fazer a mesma coisa para. Então nós temos o usuário, tá? Eu vou copiar aqui também esse carinha e vou fazer para a pessoa física. Então tem do usuário. Vou colocar aqui para o select de pessoa física. Eu vou colocar aqui select pessoa. E esse aqui, em vez de apontar para o usuário, vai apontar para a pessoa física, tá? E aqui eu vou chamar o conversor no caso de pessoa física e o DAO de pessoa física e o método lista todos, né? Tá? E vou mostrar o usuário.nome. E também teríamos que ter, né, um para o equipamento, tá? E aqui no equipamento eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer a mesma coisa também, só para não ter que digitar tudo isso aqui de novo. E aqui eu vou escrever, então, equipamento para for select equipamento. Tá? Eu vou pegar daí o atributo equipamento do objeto, tá? Conversor, né, de equipamento. Tá? E do DAO de equipamento, tá? No label, daí eu vou colocar assim, ó, o equipamento, eu vou mandar, aqui eu vou só mudar pf e para pf.nome aqui no select itens, só para ficar diferente, e aqui eu vou colocar, então, equipamento, e daí eu vou pegar aqui do equipamento, e eu vou pegar o ID, tá? E colocar também o ID, tá? A descrição. Eu vou montar então esse label dele com a ID, a descrição e também o número de série. Tá? Número série. Tá? E daí a gente vai ter, tá, a gente colocou tudo isso aqui, deixa eu ver se eu consigo formatar. Tá, aqui o meu tab view, meu tab inicia aqui, tá, ele termina aqui. Tá. Ele volta tudo para cá. Bem, mas aqui eu vou colocar mais uma aba, tá? Eu tenho a aba dados principais, tá? E aqui eu vou colocar um P2.tab, né? No title, vou escrever aqui descrição e resolução do problema. E daí aqui eu vou colocar, né, dois campos, então, para, no caso, né, mostrar a descrição e resolução do problema. Tá? Então, um output label,
com o valor, então, descrição do problema para, então, o txt descrição problema. E daí eu vou usar aqui um input text area, tá? Vou mandar ele colocar 50 colunas e 6 linhas, tá? O ID dele então vai ser txt descrição problema, tá? E daí o valor vai apontar, né, para o controle da ordem de serviço, para o objeto e para a descrição do problema, tá? E a mesma coisa eu vou fazer daí para a resolução do problema. Eu vou copiar aqui para a gente otimizar. Então, resolução do problema, txt resolução, tá? E daí ponto para a resolução do problema. E a princípio era isso aqui, dá para a gente tentar salvar, limpar e construir, tá? E mandar rodar. Também teríamos que colocar nos templates, tá? Templates básicos, eu vou colocar aqui mais um menu, negócio, daí controle, ordem, serviço, manutenção de ordens de serviço, colocar no template o menuzinho para a gente acessar essa manutenção. Daí a gente vai rodar isso aqui. Ver se não faltou nada, não tem nada errado a princípio. Tá demorando um pouquinho para rodar. Rodou aqui o Peara, tá reimplantando. A princípio nenhum problema. Tá, vamos ver aqui. Vamos para manutenção de ordens de serviço. Negócio, manutenção de ordem de serviço. Tá. Opa, converter calendar não encontrado. Vamos voltar lá. Então, conversor de calendar. Ah, converter calendar. Aqui é com minúsculo, tinha que ter colocado. Vou mandar rodar de novo. E agora vamos lá. Manutenção de ordem de serviço. O elemento panel grid deve ser encerrado. Ah, então acho que temos alguma aqui. Panel grid. Ah, esse panel grid aqui. Ele tem que ser encerrado aqui, ó, antes do select o menu. Agora sim ficou tudo bonitinho. Ah, e faltou mais uma div também. Div. Acho que dentro desse panel grid tem uma div, né? Tá, isso aí. Faltou aqui também. Agora sim. Vamos ver, ele está reclamando ainda aqui. Panel grid. Vamos ver se rodando novamente que ele passa lá. Vamos ver. Tá. Linha 90. Panel grid. Tá, pera aí. Então, essa div. Ah, tá. O panel grid tem que estar dentro da div. Claro. Agora sim. Alguns elementos estavam fora do lugar. Tá, agora então funcionou, né? Vamos clicar em novo. Tá.
Então vamos selecionar a data de fechamento, valor total, aberta, vista, 2 parcelas, tá? Pessoa física João, aqui o usuário tal. Tá? Pessoa física, eu vou colocar João Bavaresco aqui e usuário Jorge. Tá? Resolução, aqui também ficou errado, notebook com problemas. Tá? Vamos salvar teste. Então a princípio, olha só. Tá, essa aqui que a gente criou, né, hoje está com um probleminha. Só vamos ver, né, o que houve ali nessa... Tá, aqui eu acho que eu tenho que colocar nesse outro painelzinho aqui. Vamos colocar aqui um P2.1 Panel Grid com 2 colunas só para organizar estes elementos. Tá. Então vamos ver aqui agora. Então agora ele já organizou. Dá para colocar até uma div com alinhamento central aqui para centralizar também estes elementos. Tá. Olha só, agora a gente atualiza. Muito bem, então temos os dados principais, né? E os segundos dados. Agora, o que nós vamos fazer na próxima aula? Daí é colocar mais uma aba daí com os itens, tá? De serviço. Bueno, pessoal, então a princípio era isto, tá? E na próxima aula a gente vai continuar com a manutenção.